Olá pessoal, na nossa aula aqui de número 12 iremos ver exercícios resolvidos sobre módulo de um número inteiro e comparação de números inteiros. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então na primeira questão ele pergunta: dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 45. Quais são esses números? Bem, se ele tem o módulo 45, então é só pegar os dois números opostos ou simétricos que sempre dão o mesmo módulo. No nosso caso, é o menos 45 e o mais 45, porque o módulo de menos 45 é 45 e o módulo de mais 45 também é 45. Pronto, se fosse o módulo de 25, seria o número menos 25 e 25. Na segunda questão, ele diz: quais são os números inteiros que têm um módulo menor que menos 6? Bem, se o módulo aqui de menos 6 é 6, então nós temos que pegar aqueles números em que o módulo vai dar 5, 4, 3, 2, 1 e 0. No nosso caso vai ser o menos 5, menos 4, menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4 e o mais 5. Por quê? Bem, se a gente pegar o módulo de menos 5, ele vai ser 5. E o módulo de mais 5, 5 também. E não é menor do que 6? É. Todos eles aqui, se a gente tirar o módulo, vai dar menor que 6 o módulo. Certo? E todos eles são simétricos, então sempre tem. Menos 5 é o simétrico de mais 5. Se a gente tirar o módulo de ambos, vai dar 5 positivo também. E assim vai. O módulo de 1 é 1 e o módulo de menos 1 é 1 também. E todos eles são menores do que o módulo de menos 6, que é 6. Então todos esses números se encaixam. Tá? Na terceira questão ele pede para a gente determinar o módulo dos números. Tá? Na letra A, o módulo de menos 3. A gente já viu, né, que o módulo de qualquer número negativo sempre vai dar um número positivo. Então, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de menos 25 é 25. O módulo de 24 é 24. E o módulo de 50 é 50. Simples e fácil, né, pessoal? Na quarta questão, ele diz o seguinte: o número inteiro é expresso por 128 dividido por 2 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Bem, vamos começar pegando 128 e dividido por 2. Como a gente viu, a gente sempre pega o primeiro número lá, né? Daí para fazer a divisão. No caso, 1. Como 1 é menor do que 2, a gente pega o próximo número e junta eles. No caso, vai ser 12. A gente procura agora um número que multiplicado por 2 que dê 12 ou próximo a ele. Como 12 ele é par, então ele é completamente divisível por 2, que vai ser o 6, o nosso quociente, porque 2 vezes 6, quer dizer, 6 vezes 2 dá 12. A gente coloca ali o menos 12 embaixo do 12, realiza a subtração e fica o zero. Aí a gente pega o 8 que sobrou e desce ele, né, para fazer a divisão agora. Agora nós vamos procurar um outro número que multiplicado por 2 que dê 8, que no nosso caso é 4. 4 vezes 2, 8. Colocamos 8 ali para subtrair e deu zero. O resto foi zero. Não tem mais nenhum número para descer, então pronto, a divisão é exata. Então 128 dividido por 2 é 64. Agora o segundo passo é a gente pegar o 64, subtrair do 30 e nós vamos encontrar 34. Então, nosso resultado de 128 dividido por 2 menos 30 é 34. Agora ele quer o oposto ou simétrico desse número. Se ele der um número positivo, então o oposto ou simétrico dele vai ser um número negativo. Então a resposta é menos 34. E agora a quinta questão. Ele diz que supondo uma reta numérica responda, né? Então vamos imaginar uma reta numérica, que a gente já sabe como é, né? Então ele pergunta, na letra A, quantos quilômetros há entre 90 km à direita e 50 km à esquerda de um ponto em linha reta? Então a gente sabe que, vamos imaginar tipo que o ponto que ele está falando é o ponto que está na origem. Se nós temos um outro ponto que está a 90 km à direita e um outro ponto que está 50 km à esquerda, nós vamos apenas somar esses dois pontos. E nós vamos ter 140 km, certo? Enquanto na letra B ele pergunta quantos metros há entre 50 metros abaixo do nível do mar e 40 metros acima do nível do mar. É só a gente imaginar que o nível do mar é o zero, os 50 metros está abaixo dele e os 40 metros está acima. Se a gente somar, nós vamos ter 50 que está abaixo mais os 40 que está acima, que é igual a 90. Aqui nós estamos falando sobre distâncias de um ponto a outro. Então aqui na
sexta questão, ele pede para a gente escrever os números inteiros mais 1, menos 160, menos 500, mais 7, menos 15, mais 18 e menos 300 na ordem crescente. Se é crescente, é do número menor para o maior. Aqui nós temos os números negativos, que vão ser o menor, menos 60, 160, menos 500, menos 15, menos 300. Aqui, se a gente for tirar o módulo deles, né, a gente já sabe que o maior número vai ser o menor número. Então, menos 500, o módulo de menos 500 é o 500, vai ser o maior número aqui. Então, o menos 500 é o primeiro número, é o menor número que a gente tem. Depois dele, nós temos o menos 300 e sobra o menos 15 e o menos 160. O menos 160 aqui, a gente sabe que ele é menor que menos 15. O menos 15 vem por último. E agora a gente começa a trabalhar com números positivos, que fica mais fácil. De cara, a gente já vê que o primeiro número positivo vai ser o mais 1. Depois nós temos o que? O mais 7. E por último, mais 18 e encerra. Então os números em ordem crescente, do menor para o maior aqui, é menos 500, menos 300, menos 160, menos 15, mais 1, mais 7 e mais 18. E na sétima questão, ele diz para a gente considerar os números menos 50, mais 90, 0, o menos 9, o menos 80 e o menos 100. E ele pergunta, na letra A, qual o maior dos números? O maior vai ser o maior número positivo que nós tivermos. No caso aqui, acho que o único número positivo que nós temos é o mais 90. Então, o maior número é o mais 90. E ele pergunta qual o menor dos números. Então, dos números negativos aqui. O menos 9, como ele é o mais próximo de 0 aqui, então ele com certeza não é. Dos números negativos ele é o maior. Aí nós temos o menos 50, o menos 80 e o menos 100. Se a gente tirar o módulo deles, nós vamos ter 50, 80 e 100. Qual foi o maior número que a gente encontrou o módulo? O de 100, o de menos 100, né? Que a gente encontrou o módulo 100. Isso quer dizer que o menos 100 ele é o menor número de todos. Então qual é o menor número? Menos 100. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado.